O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Provas possíveis de identidade, distinção entre os bons e os maus espíritos, perguntas sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Provas possíveis de identidade, item 255. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os espíritas. De fato, os espíritos não trazem um documento que os identifiquem, e sabemos que, com facilidade, alguns deles utilizam nomes emprestados. Assim, depois da obsessão, a questão da identidade dos espíritos é uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Entretanto, em muitos casos, ter a certeza absoluta sobre a identidade de um espírito é questão secundária e sem uma importância real. A identidade dos espíritos das personagens antigas é ainda mais difícil de ser constatada e, muitas vezes, se torna mesmo impossível, de modo que ficamos limitados a uma apreciação puramente moral. Julga-se os espíritos assim como se julgam os homens, ou seja, pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta com o nome de Fenelon e diz trivialidades e tolices, está claro que não pode ser ele. Porém, se as coisas que diz são dignas do caráter de Fenelon, e este não as reprovaria, temos uma prova, senão material, pelo menos com uma grande possibilidade moral de que seja ele. É principalmente nesses casos que a identidade real se torna uma questão secundária. Desde que o espírito diga apenas coisas boas, pouco importa o nome que esteja usando. Sem dúvida que muitos podem contestar, dizendo, mesmo que um espírito só diga coisas boas, ao tomar o nome de outro está cometendo uma fraude. Logo, não pode ser um bom espírito. É nesse ponto que surgem questões delicadas, difíceis de resolver e que vamos tentar ampliar. Observação. François Fenelon, 1651 a 1715, teólogo católico, apostólico romano, poeta e escritor francês. Entre tantos ensinamentos escreveu: muitas vezes os nossos erros nos beneficiam mais do que nossos acertos. As façanhas enchem o coração de presunção perigosa. Os erros obrigam o homem a recolher-se em si mesmo e devolvem-lhe aquela prudência de que os sucessos o privam. Item 256. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, as diferentes características de suas personalidades vão aos poucos desaparecendo, porque elas tendem a se tornar semelhantes com este aperfeiçoamento. Mas nem por isso eles deixam de conservar as suas individualidades. É o que acontece com os espíritos superiores e com os espíritos puros. Nesse estágio evolutivo, o nome que tiveram na Terra, numa das 1000 existências corporais passageiras que viveram, é coisa absolutamente insignificante. Notemos ainda que os espíritos se atraem mutuamente pela semelhança de suas qualidades, formando assim, por afinidade e simpatia, grupos ou famílias. Por outro lado, se considerarmos o número imenso de espíritos que desde a origem dos tempos devem ter atingido os planos mais elevados, e se compararmos ao número tão restrito de homens que deixaram na Terra um grande nome, compreenderemos que entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria não deve ter nome para nós. Porém, como precisamos de nomes para fixar as nossas ideias, os espíritos podem tomar o nome de um personagem conhecido, cuja natureza mais se identifica com a deles. É desse modo que os nossos anjos da guarda se fazem conhecer na maioria das vezes pelo nome de um dos santos que veneramos, e geralmente escolhem o nome do santo que nos inspira mais simpatia. Assim, se o anjo da guarda de uma pessoa dá o nome de São Pedro, por exemplo, não existe nenhuma prova material de que seja exatamente o apóstolo que usava esse nome. Tanto pode ser ele, como pode ser um espírito totalmente desconhecido.
pertencente à família de espíritos da qual São Pedro faz parte. Segue-se ainda que, seja qual for o nome sob o qual alguém invoque o seu anjo da guarda, ele atenderá ao chamado que lhe é feito, porque é atraído pelo pensamento e o nome lhe é indiferente. Ocorre a mesma coisa todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente, usando o nome de um personagem conhecido. Nada prova que seja exatamente o espírito desse personagem, mas, se no seu ditado espontâneo ele nada diz que desminta a elevação espiritual do nome citado, conclui-se que seja ele. Em todos os casos, podemos dizer que, se não for ele, é um espírito do mesmo grau de elevação ou talvez até um enviado seu. Em resumo, a questão do nome é secundária e ele pode ser considerado como um simples indicativo da categoria que ocupa o espírito na escala espírita. Ver Escala Espírita, o Livro dos Espíritos, pergunta número 100. A situação é outra. Quando um espírito de ordem inferior utiliza um nome respeitável para dar crédito às suas palavras, isso ocorre com tanta frequência que toda preocupação nunca será demasiada contra semelhantes substituições. Porque é graças a esses nomes emprestados e, sobretudo, com a ajuda da fascinação, que alguns espíritos metódicos, mais orgulhosos do que sábios, procuram impor as ideias mais ridículas. Conforme já dissemos, a questão da identidade dos espíritos é quase indiferente quando se trata de instruções gerais, uma vez que os espíritos mais evoluídos podem substituir-se aos outros, sem maiores consequências. Os espíritos superiores formam um todo coletivo, cujas individualidades nos são, com raras exceções, completamente desconhecidas. Não é a pessoa desses espíritos que nos interessa, e sim os seus ensinamentos. Ora, se o ensinamento é bom, pouco importa que venha de Pedro ou de Paulo, devemos julgá-lo pela sua qualidade e não pelo seu nome. Se um vinho é ruim, não será a etiqueta que o tornará melhor. Entretanto, ocorre de modo diferente com as comunicações pessoais, porque nesse caso, o que mais nos importa é a própria pessoa que está evocada. Assim, é muito importante ter a certeza de que o espírito se manifesta através do nosso chamado. É realmente aquele que desejamos. Item 257. A identidade é muito mais fácil de ser comprovada quando se trata de espíritos contemporâneos, de quem se conhece o caráter e os hábitos, porque são justamente esses hábitos, os quais ainda não tiveram tempo de abandonar, que nos permitem reconhecê-los. Podemos dizer que o caráter e os hábitos constituem um dos sinais mais seguros da identidade. Sem dúvida, o espírito pode dar provas da sua identidade respondendo às perguntas que lhe são feitas, mas só o faz quando isso lhe convém. Geralmente, essas perguntas o magoam e por isso devem ser evitadas. Após deixar o corpo, o espírito não se despoja de sua suscetibilidade. Melindra-se com toda pergunta que tenha por finalidade pô-lo à prova. Existem perguntas que ninguém ousaria lhe fazer em vida, com receio de ser inconveniente. Por que tratá-lo com menos consideração depois da sua morte? Se um homem se apresenta num salão dizendo o seu nome, alguém irá lhe pedir documentos sob o pretexto de que existem impostores? Certamente esse homem terá o direito de lembrar ao interrogante as regras da civilidade. É exatamente o que fazem os espíritos quando não respondem ou se retiram. Tomemos um exemplo para comparação. Suponhamos que o astrônomo Árago, quando vivo, se apresentasse numa casa onde ninguém o conhecesse e que o interpelassem assim: o senhor diz que é Árago, mas como não o conhecemos, desejamos que prove respondendo às nossas perguntas. O senhor poderia resolver este problema de astronomia? Diga-nos o seu nome, sobrenome e o nome de seus filhos. Diga-nos também o que fazia em tal dia, a tal hora, etc, etc. O que ele responderia? Pois bem, como espírito ele fará o que teria feito em vida, ou seja, apenas se retiraria.
e aos outros espíritos procedem do mesmo modo. Item 258. Enquanto os espíritos se recusam a responder às perguntas tolas e absurdas que ninguém lhes faria se estivessem vivos, eles se negam a dar espontaneamente provas irrecusáveis da sua identidade. Fazem isso ao revelar o seu próprio caráter através da linguagem que utilizam, pelo emprego de palavras que lhes eram familiares, pela citação de alguns fatos significativos e de particularidades de suas vidas, às vezes desconhecidas dos assistentes e cuja veracidade pode ser verificada. As provas de identidade surgem ainda de uma série de circunstâncias imprevistas, que nem sempre se apresentam num primeiro momento, mas que aparecem na sequência das conversações. Portanto, é conveniente esperá-las ao invés de provocá-las, observando com cuidado todas as provas de identidade que possam resultar dessas comunicações. Ver item número 70. Item 259. Quando o espírito que se comunica é suspeito, algumas vezes utilizamos com sucesso, para nos assegurarmos da sua realidade e identidade, da sua real, o seguinte procedimento. Solicitamos a ele que afirme, em nome de Deus Todo-Poderoso, que ele é quem realmente diz ser. É muito comum que o espírito que utiliza um nome usurpado recue diante de um sacrilégio. Assim, depois de ter iniciado a escrever, afirma em nome de, ele para e traça com raiva riscos sem significado ou quebra a ponta do lápis. Se ele é mais fingido, contorna o problema mediante uma omissão, escrevendo, por exemplo, confirmo que digo a verdade, ou então, atesto em nome de Deus que sou eu mesmo quem está escrevendo, etc. Entretanto, existem ainda aqueles que não são tão escrupulosos e juram por tudo o que lhe for pedido. Um deles se comunicou com um médium dizendo ser o próprio Deus. E o médium, muito honrado com tão alta distinção, não hesitou em acreditar no espírito. Evocado por nós, não ousou sustentar o seu fingimento e disse: não sou Deus, mas sou seu filho. Então você é Jesus? Isso não parece provável, porque Jesus é muito elevado para utilizar um subterfúgio. Ouça, então, ousa afirmar, em nome de Deus, que você é o Cristo? Não, digo que sou Jesus, digo que sou filho de Deus, porque sou uma de suas criaturas. Deve-se concluir daí que a recusa de um espírito em afirmar a sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova incontestável de que o nome que ele utilizou é falso. Devemos concluir também que quando um espírito afirma ser este ou aquele, é apenas uma presunção, uma arrogância da sua parte, e não é uma prova definitiva da sua identidade. Observação. Subterfúgio. Alegação ou pretexto que alguém utilize de maneira astuciosa para sair de uma dificuldade. Item 260. Podem-se incluir também entre as provas de identidade a semelhança da caligrafia e da assinatura. Mas não são todos os médiuns que têm a capacidade de obter esse resultado, e ele não representa uma garantia suficiente. Existem falsários no mundo dos espíritos, assim como existem na Terra. Essa semelhança de caligrafia representa apenas uma suspeita de identidade, que só adquire valor em função das circunstâncias em que se produz. O mesmo ocorre com todos os sinais materiais que algumas pessoas pensam ser impossível aos espíritos mentirosos imitar. Para os espíritos que ousam jurar falsamente em nome de Deus ou falsificar uma assinatura, nenhum sinal material pode lhes oferecer qualquer tipo de obstáculo. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias imprevistas. Certamente se dirá que, se um espírito pode imitar uma assinatura, também pode imitar perfeitamente a linguagem de outra pessoa. Item 261. Isso é verdade. Temos visto alguns que tomam atrevidamente o nome de Cristo e, para melhor enganar, imitam o estilo evangélico, pronunciando a todo instante estas palavras bem conhecidas: em verdade, eu vos digo. Mas quando se estuda
o conteúdo do texto, de mente aberta, indo buscar a fundo das ideias o alcance das expressões, quando, ao lado das belas máximas de caridade, encontramos recomendações ingênuas e ridículas. Seria preciso estar fascinado para se deixar enganar. Sim, alguns aspectos estruturais da linguagem podem ser imitados, mas não o pensamento. A ignorância jamais imitará o verdadeiro saber, e o vício jamais imitará a verdadeira virtude. Sempre aparecerá de algum lado a pontinha da orelha, o verdadeiro caráter. É então que o médium e o evocador precisam utilizar toda a sua sensibilidade e raciocínio para separar a verdade da mentira. Eles devem estar cientes de que os espíritos perversos são capazes de empregar todos os artifícios e também devem ter paciência de que, quanto mais elevado for o nome utilizado pelo espírito que se apresenta, tanto maior deve ser a desconfiança. Quantos médiuns têm recebido comunicações falsas, assinadas por Jesus, Maria ou um santo venerado? Distinção entre os bons e os maus espíritos. Item 262. Se em alguns casos a identidade dos espíritos é uma questão acessória e sem importância, o mesmo já não acontece com a distinção a ser feita entre os bons e os maus espíritos. A individualidade deles até pode nos ser diferente, mas as suas qualidades morais nunca. É sobre as comunicações instrutivas que devemos concentrar toda a nossa atenção, porque só elas podem nos dar a medida da confiança que podemos depositar no espírito que se manifesta, seja qual for o nome com que se apresente. O espírito manifestante é bom ou mau? Em que grau da escala espírita ele se encontra? Sem dúvida, esta é a questão principal. Ver escala espírita em O Livro dos Espíritos, pergunta número 100. Item 263. Já dissemos que os espíritos, assim como os homens, devem ser julgados pela linguagem. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que ele não conheça. Pelo estilo, pelas ideias e por uma série de sinais, poderá julgar se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, supérfluas, profundas, fúteis, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. Com os espíritos acontece o mesmo. Eles devem ser considerados como correspondentes que nunca vimos. Devemos nos perguntar o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse a mesma coisa que os espíritos. Pode-se estabelecer como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos é proporcional ao grau de elevação que já atingiram. Os espíritos realmente superiores não se limitam apenas a dizer coisas boas, mas eles as dizem em termos que excluem de maneira absoluta toda trivialidade. Por mais elevadas que sejam essas comunicações, se forem manchadas por uma única expressão que denote baixeza, isso constitui um sinal incontestável de inferioridade, principalmente se o conjunto da comunicação fere a dignidade por sua grosseria. A linguagem revela sempre a sua origem, seja pelos pensamentos que expressa, seja pela forma como é colocada. Assim, se um espírito quer nos iludir sobre a sua pretensa superioridade, basta conversarmos algum tempo com ele para julgá-lo. Item 264. A bondade e a benevolência são atributos essenciais dos espíritos depurados. Eles não sentem ódio dos homens e nem dos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem rancor e sem animosidade. Admitindo-se que os espíritos verdadeiramente bons só podem querer o bem e dizer coisas boas, conclui-se que tudo aquilo que na linguagem dos espíritos revele falta de bondade e benevolência não pode emanar de um bom espírito. Item 265. A inteligência está longe de ser um sinal seguro de superioridade.
Isso porque a inteligência e a moral nem sempre andam juntas. Um espírito pode ser bom, benevolente e ter conhecimentos limitados, ao passo que um espírito inteligente e instruído pode ser muito inferior moralmente. Em geral, acredita-se que, interrogando um espírito que foi sábio na Terra, numa determinada especialidade, dele se obterá a verdade com mais segurança. Isso parece lógico, mas nem sempre é o que acontece. A experiência demonstra que os sábios, assim como os outros homens, principalmente os que deixaram a Terra há muito tempo, ainda se encontram sob o domínio dos preconceitos que tinham enquanto estavam encarnados. Assim não conseguem se livrar imediatamente de suas ideias metódicas. Portanto, pode acontecer que, influenciados pelas ideias que a alimentaram em vida e que lhes trouxeram glória, vejam as coisas com menos clareza do que imaginamos. Não apresentamos este princípio como regra, longe disso. Dizemos apenas que o fato acontece e que, por consequência, a sabedoria humana que eles possuem nem sempre constitui uma garantia que esses espíritos são infalíveis. Item 266. Se submetermos todas as comunicações a um exame rigoroso investigando e analisando as suas ideias e expressões, como fazemos quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando sem hesitação tudo o que for contrário à lógica e ao bom senso, tudo o que desminta o caráter do espírito que supomos, esteja se comunicando, conseguimos desencorajar os espíritos mistificadores que acabam por se retirar desde que fiquem bem convencidos de que não conseguirão nos enganar. Repetimos, submeter as comunicações a um exame rigoroso é o único meio realmente infalível, porque toda comunicação má não resiste a uma crítica séria. Os bons espíritos nunca se ofendem com ela, pois eles mesmos nos aconselham a examinar as comunicações, uma vez que não tem nada a temer com esse exame. Apenas os maus espíritos se ofendem e procuram evitar a crítica, porque têm tudo a perder. Somente por essa atitude provam o que realmente são. Eis o conselho dado pelo Espírito São Luís a esse respeito. Seja qual for a confiança que vocês depositam nos espíritos que presidem os seus trabalhos, há uma recomendação que nunca é demais repetir e que sempre deve estar presente em suas mentes quando se entregam aos estudos. É a de pesar, meditar e submeter ao mais rigoroso controle da razão todas as comunicações que receberem. É também a de não deixarem de pedir as explicações necessárias, a fim de que possam formar uma opinião segura, toda vez que um ponto parecer suspeito, duvidoso ou mal explicado. Item 267. Os meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos podem ser resumidos nos seguintes princípios. 1. Não existe outro critério para avaliar o valor dos espíritos que não seja o bom senso. Qualquer fórmula dada pelos próprios espíritos para essa finalidade é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. 2. Julgamos os espíritos pela sua linguagem e pelas suas ações. As ações dos espíritos são os sentimentos que eles inspiram e os conselhos que eles dão. 3. Admitindo que os bons espíritos só podem dizer e fazer o bem, tudo aquilo que é mal só pode vir de um mau espírito. 4. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna, nobre, elevada e isenta de trivialidades. Dizem tudo com simplicidade e modéstia, jamais se vangloriam, nem se gabam do seu saber e da posição que ocupam entre outros espíritos. O mesmo não se pode dizer da linguagem dos espíritos inferiores ou vulgares, pois ela traz sempre algum reflexo das paixões humanas. Toda expressão que revele baixeza, autossuficiência, arrogância, fanfarronice, má vontade, é sinal característico da inferioridade ou mistificação, caso o espírito se apresente com um nome respeitado e venerado. 5. Não se deve julgar a qualidade dos espíritos pela caligrafia dos seus escritos, nem pela correção do seu estilo,
Eles devem ser julgados pelo conteúdo das suas mensagens, que devem ser analisadas friamente, com maturidade e sem prevenção. Tudo aquilo que se afastar da lógica, da razão e da prudência não pode deixar dúvida quanto à sua origem, seja qual for o nome utilizado pelo Espírito. Ver item número 224. 6. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao conteúdo. As ideias são as mesmas e independem do tempo e do lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidas, conforme as circunstâncias, as necessidades e as facilidades que eles encontrem para se comunicar, mas nunca serão contraditórias. Se duas comunicações assinadas pelo mesmo nome se contradizem, é evidente que uma delas é falsa, e a verdadeira será aquela em que nada desminta o caráter já conhecido do personagem. Por exemplo, entre duas comunicações assinadas por São Vicente de Paulo, uma pregando a união e a caridade, e a outra tendendo a semear a discórdia. Não há pessoa sensata que possa se enganar. 7. Os bons espíritos só dizem o que sabem, calam-se ou confessam a sua ignorância quando não sabem. Os maus falam de tudo com segurança, sem se preocuparem com a verdade. Tudo o que for absurdo no campo científico, todo princípio que choca o bom senso, revela que existe fraude, desde que o espírito se apresente como sendo esclarecido. 8. Os espíritos levianos são ainda reconhecidos pela facilidade com que predizem o futuro e falam com precisão de fatos materiais que não podemos conhecer. Os bons espíritos podem fazer-nos pressentir as coisas futuras quando isso for útil, mas nunca fixam datas. Toda previsão de um acontecimento com data marcada é sinal de mistificação. 9. Os espíritos superiores se exprimem de maneira simples, não são prolixos, ou seja, não utilizam textos longos e cansativos. O estilo deles é conciso, sem excluir a beleza das ideias e das expressões. Todos entendem a mensagem sem precisar fazer esforço, porque ela é clara. Eles possuem a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras, porque cada palavra é empregada com exatidão. Os espíritos inferiores, ou pseudo-sábios, escondem sob uma linguagem pomposa o vazio de suas ideias. Além disso, a linguagem deles é pretensiosa, ridícula ou obscura, para compensar a falta de profundidade que é uma de suas características. 10. Os bons espíritos nunca dão ordens, não se impõem, apenas aconselham, e se não são ouvidos, retiram-se. Os maus são autoritários, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam. Aconteça o que acontecer. Todo espírito que se impõe trai a sua origem. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões e pretendem ter o privilégio da verdade. Exigem crença cega e jamais apelam para a razão, porque sabem que a razão lhes tiraria a máscara. 11. Os bons espíritos não bajulam, aprovam o bem que se faz, mas sempre com reservas. Os maus fazem elogios exagerados, estimulam o orgulho e a vaidade, embora pregando a humildade, e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam conquistar. 12. Os espíritos superiores estão sempre acima das futilidades formais. Apenas os espíritos vulgares dão importância a detalhes mesquinhos, incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e de mistificação por parte de um espírito que toma um nome imponente. 13. Devemos desconfiar dos nomes estranhos e ridículos que alguns espíritos adotam quando querem se impor às pessoas crédulas, ou seja, aquelas que possuem a tendência em acreditar facilmente nas coisas, sem fazer muitas reflexões.
Seria um grande absurdo levar a sério esses nomes. 14. Devemos igualmente desconfiar dos espíritos que se apresentam com muita facilidade, utilizando nomes extremamente venerados, e só com muita reserva aceitar o que eles dizem. É especialmente nesses casos que com controle severo se faz indispensável, porque com frequência é a máscara que eles utilizam para levar-nos a crer em supostas relações íntimas com os espíritos superiores. Assim, bajulam a vaidade do médium e dela se aproveitam com frequência para induzi-lo a atitudes lamentáveis e ridículas. Os bons espíritos são muito escrupulosos no que diz respeito às atitudes que podem aconselhar. 15. Em todos os casos, eles têm sempre em vista uma finalidade séria e eminentemente útil. Portanto, devemos encarar com suspeita todas as atitudes que não tiveram esse caráter, ou que sejam condenadas pela razão, refletindo maduramente antes de adotá-las, a fim de evitarmos mistificações desagradáveis. 16. Os bons espíritos também são reconhecidos pela prudência e pela reserva que adotam sobre todas as coisas que possam nos comprometer. Sentem repugnância em revelar o mal. Em contrapartida, os espíritos levianos ou maldosos se comprazem em expô-lo. Assim, enquanto os bons espíritos procuram abrandar os erros e pregam a indulgência, ou melhor, o perdão, os maus procuram aumentar esses erros, provocando a discórdia por meio de insinuações falsas. 17. Os bons espíritos apenas prescrevem o bem. Todo ensinamento e todo conselho que não segue estritamente a mais pura caridade evangélica não pode ser obra dos espíritos bons. 18. Os bons espíritos só aconselham o que for perfeitamente racional. Qualquer recomendação que se afasta da linha reta do bem, do bom senso ou das leis imutáveis da natureza indica um espírito atrasado e, portanto, pouco digno de confiança. 19. Os espíritos maus, ou simplesmente imperfeitos, ainda trazem consigo sinais materiais que não lhes permitem enganar a ninguém. Às vezes, a ação que exercem sobre o médium é violenta, pois provoca movimentos bruscos e intermitentes, uma agitação febril e convulsiva, que contrasta com a alma e a doçura dos bons espíritos. 20. Os espíritos imperfeitos frequentemente se aproveitam dos meios de comunicação que estão à sua disposição para dar conselhos falsos. Excitam a desconfiança e a animosidade entre aqueles que lhes são antipáticos. As pessoas que podem desmascarar as suas enganações são visadas pela sua maldade. As criaturas fracas, facilmente impressionáveis, tornam-se alvo de seus esforços para induzi-las ao mal. Esses espíritos utilizam alternadamente argumentos falsos, críticas cruéis, ofensas de toda a espécie e até mesmo demonstrações materiais do seu poder oculto para melhor convencer as suas vítimas, empenhando-se em desviá-las do caminho da verdade. 21. Os espíritos dos homens que tiveram na terra uma preocupação única, seja ela material ou moral, se ainda não conseguiram se libertar da influência da matéria, continuam dominados pelas ideias terrenas e trazem consigo uma parte dos preconceitos, das predileções e mesmo das manias que tinham neste mundo. Isso é facilmente reconhecido pela linguagem que utilizam. 22. Os espíritos muitas vezes se vangloriam com ostentação dos conhecimentos que possuem, mas isso não constitui qualquer sinal de superioridade. A inalterável pureza dos sentimentos morais é o único atributo que se utiliza para avaliar a elevação de um espírito. 23.
Não basta interrogar um espírito para se conhecer a verdade. É preciso saber, antes de tudo, a quem estamos nos dirigindo. Porque os espíritos inferiores, em virtude da própria ignorância em que se encontram, tratam com leviandade as questões mais sérias. Também não basta que um espírito tenha sido na Terra um grande homem para que se encontre no mundo espiritual, ciente de todas as coisas. Apenas a virtude, purificando-o, tem o poder de aproximá-lo de Deus e ampliar os seus conhecimentos. 24. Muitas vezes, as brincadeiras dos espíritos superiores são sutis e picantes, mas nunca vulgares. Entre os espíritos brincalhões, desde que eles não sejam grosseiros, a sátira picante é quase sempre útil e oportuna. 25. Estudando com atenção o caráter dos espíritos que se manifestam, principalmente sob o ponto de vista moral, podemos reconhecer a sua condição e o grau de confiança que devem merecer. O bom senso não pode nos enganar. 26. Para julgar os espíritos, assim como para julgar os homens, é necessário primeiro que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Infelizmente, muitas pessoas tomam as suas próprias opiniões como sendo a medida exclusiva do bem e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo aquilo que se contradiz à sua maneira de ver as coisas, as ideias e o sistema que conceberam ou adotaram parecem maus aos seus olhos. É evidente que falta a essas criaturas a qualidade principal para uma apreciação sadia, a retidão do julgamento. Mas, disso elas nem suspeitam. Não possuir a retidão para fazer um julgamento isento é o defeito que mais ilusão produz nas pessoas. Todas essas instruções decorrem da experiência do ensinamento dos espíritos. Vamos completá-las com as próprias respostas dadas por eles mesmos sobre os pontos mais importantes. Perguntas sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Item 268. 1. Através de que sinais podemos reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Pela linguagem, assim como se distingue um homem sensato de um irresponsável. Já dissemos que os espíritos superiores jamais se contradizem e só falam coisas aproveitáveis. A única preocupação desses espíritos é com o bem. Os espíritos inferiores ainda se encontram sob o domínio das ideias materiais. Suas comunicações refletem a sua ignorância e a sua imperfeição. Somente os espíritos superiores é permitido conhecer todas as coisas e julgá-las sem estar preso a paixões. 2. O conhecimento científico de um espírito é sempre um sinal de elevação? Não, porque ele ainda pode estar sob a influência da matéria, e nesse caso será vícios e preconceitos. Na Terra, existem pessoas que são muito invejosas e orgulhosas. Você acredita que elas perdem esses defeitos apenas porque desencarnaram? Esses defeitos permanecem após a sua partida, principalmente naquelas pessoas que tiveram paixões muito fortes. Elas permanecem envoltas numa espécie de atmosfera que lhes conserva todas essas coisas más de que se impregnaram. Esses espíritos semi-imperfeitos devem ser mais temidos do que os espíritos maus, porque a maioria deles combina a astúcia e o orgulho com a inteligência, pelo saber que eles imaginam ter e do qual se vangloriam. Eles se impõem às pessoas simples e aos ignorantes, que aceitam sem exames as suas teorias absurdas e mentirosas. Embora essas teorias não possuam prevalecer contra a verdade, nem por isso deixam de produzir um mal temporário. São essas teorias absurdas que entravam a marcha do espiritismo,
porque muitos médiuns se enganam voluntariamente quanto ao mérito das comunicações que recebem. Essa é uma questão que exige um grande estudo por parte dos espíritas esclarecidos e dos médiuns. Eles devem concentrar toda a sua atenção para distinguir o verdadeiro do falso. 3. Muitos espíritos protetores se apresentam com o nome de santos ou de personagens conhecidos. O que deve pensar a esse respeito? Todos os nomes de santos e de personagens conhecidos não seriam suficientes para fornecer um protetor a cada homem. Entre os espíritos são poucos os que têm nome conhecido na Terra. É por isso que, na maioria das vezes, eles não adotam nenhum nome. Todas as pessoas querem um nome. Então, para satisfazê-las, eles tomam emprestado o nome de alguém conhecido e respeitado. 4. Esse nome emprestado não pode ser considerado uma fraude? Seria uma fraude se fosse utilizado por um mau espírito que quisesse enganar. Entretanto, quando é para o bem, Deus permite que isso seja feito, desde que entre espíritos do mesmo nível, porque entre eles existe solidariedade e semelhança de pensamentos. Assim, quando um espírito protetor diz ser São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o próprio espírito do apóstolo que teve esse nome? De maneira alguma, porque existem milhares de pessoas que dizem ter São Paulo, ou qualquer outro santo como seu anjo da guarda. Mas o que isso importa? Se o espírito que o protege é tão elevado quanto São Paulo, conforme eu já disse, é necessário um nome, então eles tomam um para serem chamados e reconhecidos. O mesmo acontece com os homens que recebem um nome de batismo para que possam ser distinguidos dos outros membros da família. Eles também podem usar o nome dos arcanjos Rafael, Miguel e outros, sem que isso traga maiores consequências. Além disso, quanto mais elevado é um espírito, maior é a sua capacidade de irradiação. Desse modo, um espírito protetor de uma ordem elevada pode ter sob a sua tutela centenas de encarnados. Na Terra, um tabelião pode se encarregar dos negócios de 100 ou 200 famílias, porque nós, os espíritos, haveríamos de ser menos aptos, espiritualmente falando, para dirigir moralmente os homens, do que os tabeliões que cuidam dos seus interesses materiais. 6. Por que os espíritos comunicantes tomam com tanta frequência o nome dos santos? Os espíritos comunicantes se identificam com os hábitos daqueles a quem se dirigem. Assim, adotam os nomes mais apropriados para melhor impressionar os homens, de acordo com as suas crenças. 7. Os espíritos superiores, quando são evocados, vêm sempre em pessoa ou pensam alguns enviam substitutos autorizados e incumbidos de lhes transmitir os pensamentos. Se eles podem vir em pessoa, por que não viriam? Entretanto, se o espírito evocado não pode vir, aquele que se apresenta é forçosamente um substituto autorizado. 8. Esse substituto autorizado é sempre suficientemente esclarecido para responder como responderia o espírito que o envia? Os espíritos superiores sabem a quem confiar a missão de os substituir. Quanto mais elevados são os espíritos, mais eles se harmonizam num pensamento comum, de tal maneira que para eles a personalidade é indiferente, assim como deveria ser também entre os homens. Então, você acredita que no mundo dos espíritos superiores só existem aqueles que foram conhecidos na Terra, com capacidade para instruir os homens? Aliás, os homens têm a pretensão de serem os protótipos do universo e acreditam que fora do seu mundo nada mais existe. Assim, parecem com aqueles selvagens que, nunca tendo saído da ilha em que habitam, acreditam que o mundo não vai além dela. 9. Compreendemos que seja assim.
quando se trata de um ensinamento sério. Mas, como os espíritos superiores permitem que os espíritos de baixo nível utilizem nomes responsáveis para induzirem os homens ao erro, por meio de ensinamentos muitas vezes perversos? Não é com a permissão dos espíritos superiores que os espíritos de baixo nível fazem isso. O mesmo não acontece entre vocês? Fiquem certos de que aqueles que enganam os homens serão punidos, e a sua punição será proporcional à gravidade da mentira. Aliás, se os homens fossem perfeitos, só teriam bons espíritos ao seu redor. Se uma pessoa é enganada, ela deve queixar-se apenas de si mesma. Deus permite que isso aconteça para experimentar a perseverança e o discernimento dos homens, e para ensinar-lhes a distinguir a verdade do erro. Se eles não o fazem, é porque não estão bastante elevados e ainda precisam adquirir experiência. 10. Espíritos pouco adiantados, mas animados de boas intenções e do desejo de progredir, não são às vezes encarregados de substituir um espírito superior para que tenham a oportunidade de se exercitarem no ensinamento de seus irmãos? Nunca! Nos centros espíritas importantes, quero dizer, nos centros espíritas sérios, e quando se trata de ministrar um ensinamento de ordem geral, aqueles que se apresentam o fazem sempre por conta própria, e como você disse, para se exercitarem. É por isso que as suas comunicações, ainda que boas, trazem sempre a marca da sua inferioridade. Esses espíritos são designados apenas para as comunicações de pouca importância, ou para aquelas que podemos chamar de pessoais. 11. As comunicações espíritas ridículas são às vezes intercaladas com excelentes ensinamentos. Como conciliar tal anomalia que parece indicar a presença simultânea de bons e maus espíritos? Os espíritos maus ou levianos também se habilitam a enunciar sentenças, sem compreenderem muito bem o alcance ou significado do que dizem. Por acaso, todos aqueles que enunciam sentenças entre vocês são homens superiores? Não. Os homens bons e os maus espíritos não convivem juntos. É somente pela uniformidade constante das boas comunicações que se pode reconhecer a presença dos bons espíritos. 12. Os espíritos que nos induzem ao erro, sempre conscientes do que fazem? Não. Existem espíritos bons, porém ignorantes, e que podem se enganar de boa fé. Uma vez que tenham consciência da sua ignorância, conformam-se com o fato e passam a dizer somente o que sabem. 13. O espírito que dá uma falsa comunicação sempre age com má intenção? Não. Se for um espírito leviano, ele apenas se diverte ao mistificar, não possui outro objetivo. 14. Uma vez que alguns espíritos podem enganar pela linguagem que utilizam, podem também adotar uma falsa aparência aos olhos de um médium vidente, por exemplo? Podem. Entretanto, isso é mais difícil. Quando um fato desses ocorre, é sempre com um objetivo que os próprios espíritos maus desconhecem. Nesse caso, eles servem de instrumento para dar uma lição ao médium. O médium vidente pode ver os espíritos levianos e mentirosos, assim como os outros médiuns podem ouvi-los ou escrever uma mensagem sob a sua influência. Os espíritos levianos e mentirosos podem aproveitar-se da faculdade do médium para enganá-lo por meio de falsas aparências. Entretanto, isso depende das qualidades do espírito do próprio médium. 15. É suficiente ter boas intenções para não ser enganado? Os homens realmente sérios que não permitem a curiosidade inútil entre seus estudos também podem ser enganados? Podem, mas evidentemente serão menos enganados do que os outros. Entretanto, o homem sempre tem alguns defeitos que atraem os espíritos mistificadores. Eles se julgam forte e muitas vezes não o é. Assim, o homem deve desconfiar sempre da fraqueza que possui
e que nasce do orgulho e dos preconceitos. Ninguém leva em conta essas duas causas de queda, das quais os espíritos se aproveitam, porque, ao lisonjear suas manias, estão seguros de conseguir o que desejam. 16. Por que Deus permite que os maus espíritos se comuniquem com os homens e digam coisas ruins? Mesmo entre as piores coisas, é possível colher um ensinamento. Cabe às pessoas saber colher esse ensinamento. É necessário que haja comunicações de toda espécie para que possam distinguir os bons dos maus espíritos e para que desenvolvam a capacidade de saber avaliar. 17. Através das comunicações escritas, os espíritos podem inspirar desconfianças infundadas contra certas pessoas e semear a discórdia entre amigos? Os espíritos perversos e invejosos podem praticar os mesmos males que os homens praticam. Eis porque é preciso que todos estejam sempre vigilantes. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados quando censuram. Nada dizem de mal e advertem com cautela. Se quiserem que duas pessoas deixem de se ver, sendo isso do interesse de ambas, provocarão incidentes que as separem de maneira natural. Uma linguagem capaz de semear a discórdia e a desconfiança é sempre obra de um mau espírito, independente do nome com que ele se apresente. Assim, recebam sempre com reservas o que um espírito disser de mal contra uma pessoa, sobretudo quando um espírito bom já tenha falado bem dessa mesma pessoa. Desconfiem também de vocês mesmos e de seus próprios preconceitos. Das comunicações dos espíritos, guardem apenas o que for bom, grande, belo, racional e o que as suas consciências aprovam. 18. Pela facilidade com que os maus espíritos se intrometem nas comunicações, parece que nunca se pode ter a certeza de que a comunicação é verdadeira. Isso procede? Não é bem assim, pois o homem dispõe da razão para julgar as comunicações. Pela leitura de uma carta, é possível saber se foi um homem grosseiro ou um bem-educado, um tolo ou um sábio quem a escreveu. Por que não agir da mesma forma quando são os espíritos quem escrevem? Ao receber uma carta de um amigo distante, quem pode garantir que a carta provém dele mesmo? A caligrafia, você vai dizer, mas não existem falsários que imitam todas as caligrafias e tratantes que podem conhecer os seus negócios? Entretanto, existem sinais que não permitem que você se engane. O mesmo acontece com relação aos espíritos. Imagine que é um amigo quem lhe escreve, ou que se trata de uma obra de um escritor, e julgue utilizando os mesmos critérios. 19. Os espíritos superiores podem impedir que os maus espíritos utilizem nomes falsos? Certamente que podem. Porém, quanto mais malvados são os espíritos, mais teimosos eles se mostram, e muitas vezes resistem a todas as pressões. É preciso também saber que existem pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que outras, e, quando julgam que é conveniente, sabem preservá-las da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores são impotentes. 20. Qual o motivo dessa parcialidade? Não existe parcialidade nesse proceder, existe justiça. Os bons espíritos se interessam por aqueles que aproveitam os seus conselhos e trabalham seriamente no seu próprio aperfeiçoamento. São esses os seus preferidos e é por isso que eles os ajudam. Entretanto, não se interessam por aqueles que os fazem perder o seu tempo com belas palavras. 21. Por que Deus permite que os espíritos cometam o sacrilégio de usar falsamente nomes venerados? Você poderia perguntar também por que Deus permite que os homens mintam e blasfemem. Os espíritos, assim como os homens, têm o seu livre arbítrio, tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. Entretanto, nem os espíritos e nem os homens escaparão da justiça divina.
22. Existem fórmulas eficazes para expulsar os espíritos enganadores? Fórmula é matéria. Um bom pensamento dirigido a Deus vale muito mais. 23. Alguns espíritos dizem que possuem sinais gráficos que não podem ser imitados, espécies de emblemas pelos quais podem ser reconhecidos e comprovar a sua identidade. Isso é verdade? Os espíritos superiores apenas possuem como sinais da sua identidade a superioridade das suas ideias e da sua linguagem. Qualquer espírito pode imitar um sinal material. Quanto aos espíritos inferiores, esses se traem de tantas maneiras que é preciso ser cego para se deixar enganar por eles. 24. Os espíritos enganadores também não podem imitar o pensamento? Eles imitam o pensamento, assim como os cenários de um teatro imitam a natureza. 25. Sendo assim, parece que é sempre fácil descobrir a fraude por meio de um estudo atento? Não duvidem disso. Os espíritos só enganam aqueles que se deixam enganar. Mas é preciso ter olhos de mercador de diamantes para distinguir a pedra verdadeira da falsa. Aqueles que não sabem fazê-lo devem procurar um lapidário, ou seja, aquele que lapida pedras preciosas. 26. Existem pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem rebuscada, que apreciam mais as palavras do que as ideias, que aceitam até ideias falsas e vulgares como ideias sublimes. Como essas pessoas que não estão aptas a julgar nem mesmo as obras dos homens podem julgar as dos espíritos? Quando essas pessoas são bastante modestas para reconhecer a sua incapacidade, elas não confiam em si mesmas. Quando, por orgulho, acreditam ser mais capazes do que realmente são, sofrem o castigo da sua tola vaidade. Os espíritos enganadores sabem perfeitamente a quem se dirigem. Existem pessoas simples e pouco instruídas que são mais difíceis de enganar do que outras, que possuem inteligência e saber. Os espíritos enganadores, ao lisonjear o amor próprio dos homens, fazem deles o que querem. 27. Algumas vezes, ao escrever, os maus espíritos podem se trair por meio de sinais materiais involuntários. Os habilidosos não, os negligentes se traem. Todo sinal inútil e pueril é indício certo de inferioridade. Os espíritos elevados nada fazem de inútil. 28. Muitos médiuns reconhecem os bons e os maus espíritos pela sensação agradável ou desagradável que experimentam com a sua aproximação. Perguntamos se a sensação desagradável, a agitação convulsiva, o mal-estar, são sempre indícios da natureza má dos espíritos que se manifestam. O médium experimenta as sensações do estado em que se encontra o espírito que dele se aproxima. Quando o espírito é feliz, o seu estado é calmo e tranquilo. Quando é infeliz, o seu estado é agitado, febril, e essa agitação se transmite naturalmente para o sistema nervoso do médium. Aliás, acontece o mesmo com o homem na Terra. O bom é calmo e tranquilo, o mal é sempre agitado. Comentário de Kardec. Existem médiuns com maior ou menor impressionalidade nervosa, e é por isso que não se pode considerar a agitação como uma regra absoluta para determinar a natureza do espírito. Aqui, como em tudo, devem-se levar em conta as circunstâncias. A natureza aflitiva e desagradável da sensação que o médium sente é produzida pelo contraste que existe entre ele e o espírito manifestante. Assim, se o espírito do médium simpatizar com o mau espírito que se manifesta, será pouco ou nada afetado pela proximidade deste. Além disso, é necessário não confundir a rapidez da escrita, que decorre da extrema flexibilidade de certos médiums, com a agitação convulsiva que os médiuns mais lentos podem experimentar quando em contato com os espíritos imperfeitos.